Oi, pessoal! Bem-vindos ao Literatura Oral. Como é que tá aí do outro lado? Eu sou a Sabrina e neste episódio vou analisar a comédia de Shakespeare, As Alegres Matronas de Windsor. No último episódio, terminei a análise de Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. E hoje, finalmente, o bardo chegou ao LO. Bardo, que era o apelido do poeta e dramaturgo inglês William Shakespeare. Antes de começar a análise da peça, vamos saber mais sobre o autor. A gente conhece de nome, de filme, aqueles filmes ingleses de um tempo em que as pessoas usavam uma gola drapeada e a rainha da Inglaterra era Elizabeth. Mas afinal, quem foi Shakespeare? A verdade é que não existe tanta documentação assim sobre exatamente quem foi esse homem, sobre a sua juventude, a sua infância. Existiu mesmo um Shakespeare? Ou era um grupo de autores escrevendo juntos e assinando esse nome numa série de peças? Sabe por que isso é possível? Porque no século XVI não existia ainda a noção de autoria intelectual ou de propriedade intelectual do jeito que a gente tem hoje. Era comum escrita coletiva de peças, colaboração em peças de outros dramaturgos. Mas William Shakespeare, ao que parece, foi uma pessoa assim. Pesquisadores constataram que ele nasceu numa cidade do interior da Inglaterra, Stratford-upon-Avon, em 1564, metade do século XVI. Nasceu numa família que tinha dinheiro. O pai era comerciante de luvas e político. Luva era um acessório que quase todo mundo tinha, todo mundo usava, ou pelo frio ou por recato, no caso da composição da vestimenta feminina. Século XVI, nem um pedacinho das mãos das mulheres podia aparecer em público. Com 18 aninhos, William casou com Anne Hathaway e tiveram 3 filhos. Mas naquele tempo, a vida já era mais fácil para homem, e se vocês pensam que por ter 3 filhos, Will teria de ficar em casa, num emprego convencional, se enganam. Nosso querido bardo rumou para Londres, onde foi ser ator e dramaturgo, e poeta, que chegou a publicar poemas já nesse início aí da sua carreira. Deixa a Anne lá cuidando das crianças. O único filho homem dele se chamava Hamnet e morreu ainda criança. Anos mais tarde, Shakespeare escreve a tragédia famosa Hamlet e deu ao seu príncipe da Dinamarca um nome quase igual ao do filho. Shakespeare viveu e escreveu no período entre o Renascimento e a Modernidade, que é o nome do período histórico a partir do ano 1500 até a atualidade, né? A modernidade começa lá em 1500 e se estende até agora. Então, esse período que Shakespeare viveu era Renascimento, o Renascimento cultural, mas já era o início da modernidade. Não confundir com o modernismo, movimento estético da primeira metade do século XX. E o Renascimento foi a transição entre a Idade Média e a modernidade. A modernidade marca intensas mudanças no Ocidente. Por exemplo, em 1517 é quando Martinho Lutero publica suas teses, que provocam a divisão da Igreja Católica. Em 1543, Nicolau Copérnico provoca uma revolução ao anunciar que a Terra gira em torno do Sol, a teoria heliocêntrica, que marcou uma mudança de perspectiva em relação ao que a Igreja acreditava, né, que a Terra fosse o centro e os astros girassem num sistema geocêntrico. Então, a modernidade é caracterizada por avanço na ciência, liberando um pouco as pessoas de uma mentalidade teológica, ou seja, de uma conexão com o divino. Essa separação das facetas da existência de uma ordem transcendental religiosa, a gente chama secularização, que é outra característica da modernidade. A gente pode entender o conceito de secularização como o gradual abandono de uma vinculação à religiosidade e uma transição para a interpretação dos fatos sob aspectos mais mundanos, ou como a perda de força da religião no âmbito social.
Quem está acompanhando comigo as faixas bônus, por enquanto eu só postei uma, mas vou postar logo a segunda, sobre O Queijo e os Vermes, de Carlo Ginzburg, que não é ficção, é um livro a partir de documentos históricos sobre a história de Menóquio, um homem que viveu, um italiano que viveu no século XVI. Quem está acompanhando comigo vai entender bem esse período aí que eu estou falando também sobre o Renascimento, sobre o início da modernidade, lá nas faixas bônus. Menóquio nasceu em 1532 e eu falei agora que Shakespeare nasceu em 1564. Quer dizer, eles foram contemporâneos. Quando Shakespeare nasceu, Menóquio tinha 32 aninhos. Quando o Shakespeare nasceu, então, Menóquio estava no auge das suas conversas pelas tabernas e pelos campos e com os vizinhos, falando das suas reflexões, né, acerca da religião, que depois foram consideradas heresia e ele acaba sendo condenado. Mas só para vocês terem em mente, então, o mesmo período. Só que Shakespeare na Inglaterra e Menóquio no norte da Itália. A modernidade já tinha começado, mas até 1570 não existiam teatros como um espaço físico para encenação de peças. Um espaço físico fixo, como a gente tem hoje, um lugar que é o teatro. Durante a Idade Média, o teatro consistia de 2 tipos de apresentações. Ou peças chamadas mysteries, que falavam de temas bíblicos, ou peças morais, que podiam ser cômicas e traziam no final uma lição de moral. As apresentações eram em igrejas, na ocasião de festas religiosas, de dias especiais, ou naquelas carruagens ou carroças que se transformavam em um palco improvisado. Durante a Idade Média já existiam carroças de viajantes, de atores e grupos teatrais que se chamavam mambembes, né, que iam de um lugar para o outro apresentando, que era algo meio circo, meio teatro. Um caráter didático atrelado ao teatro vem desse tempo em que a igreja fez uso da arte do drama para transmitir mensagens. O rebanho, o público da igreja era majoritariamente analfabeto. E fazer encenação de determinadas passagens ajudava as pessoas a fixar a mensagem bíblica. Esse caráter didático, as peças que ensinam ou que têm uma lição de moral no fim, seguem ainda um bom tempo. Inclusive a peça que a gente vai ver hoje, meio que dá para entender que tem sim um caráter moral, uma lição ali no final. Foi durante a era elisabetana, do reinado da Rainha Elizabeth, portanto, que o teatro ascendeu como uma forma de arte em lugar fixo. Vocês sabiam disso? O reinado de Elizabeth I começou em 1558. Foi ela que regulamentou o ofício de ator, que antes atores podiam ser considerados vagabundos e até irem presos por vagabundagem. Sim, vagabundagem já foi crime, pelo menos na Inglaterra do Renascimento. A Rainha Elizabeth regulamentou a profissão de ator de forma que os atores precisavam fazer parte de um grupo teatral, que sempre era apadrinhado por um nobre. Assim nascem as companhias de atores inglesas. Legal, né? Logo que surgem, os teatros eram diferentes do que a gente tem hoje, claro. Os teatros elisabetanos eram palcos simples, de madeira ao ar livre. E a plateia ficava em pé ao redor do palco. Tinha os camarotes, né, no entorno, mas o povão ficava em pé ali. As peças eram acessíveis ao povo, o ingresso custava barato, de forma que os pobres podiam assistir. Teatro era uma diversão popular, por ser barato e ao ar livre, e na plateia podia ter bichos, alguém que tivesse saído de um pub meio bêbado, gritando, prostitutas atendendo clientes ali num canto, enfim. Como não existia luz elétrica também, as peças eram encenadas de dia, no meio da tarde. Os atores entravam por portas no fundo do palco e não tinha quase cenário. Alguns objetos em cena sugeriam a mudança de cenário, de uma cena para outra. E os atores costumavam falar se a cena era à noite, tinha alguma marcação no texto. Sem cenário, a imaginação era muito importante, tanto dos atores quanto do público, que tinha que imaginar o cenário para melhor entender a história.
Era normal no início da peça ter uma pequena explicação, assim, uma breve explicação, como se fosse de um coro. Inclusive, em algumas peças de Shakespeare tem a marca ali, coro, dá um prólogo do que as pessoas devem imaginar, em que cenário imaginário elas devem situar que aquela história vai acontecer. Não tinha muito efeito especial. A intensidade das cenas dependia muito das expressões faciais dos atores e do talento deles e do texto. Como não tinha muito recurso visual, é natural que as peças desse período tragam algumas indicações que para nós parecem meio óbvias, como quando as personagens de Shakespeare dizem "ele me matou" ou "eu estou morrendo". Eu acho isso muito engraçado, a personagem anunciar que alguém matou. Ele me matou, ele me matou. Mas era para não deixar dúvida na plateia quando a personagem tinha sido morta. Aí não tinha cortina na frente do palco também, que a gente vê hoje. Então aquela personagem que foi morta, eventualmente tinha que levantar e sair do palco, né? Então o público ficava muito perto do palco, dos atores, e interagiam falando alto, às vezes gritando. Tem filme que mostra as pessoas, às vezes, no barro, assistindo e comendo e ralhando com os filhos, e os atores ali, se desdobrando para ter a atenção da plateia. Vocês já viram isso? No século XVI, mulheres não podiam ser atrizes, então todas as personagens, mesmo as femininas, eram interpretadas nos palcos por atores homens. Só a partir de 1660, mulheres puderam começar a atuar. As companhias teatrais tinham 10 a 15 membros, e as peças eram escritas de forma a dar papel para cada integrante. 1594 foi um ano importante na carreira de William Shakespeare, porque foi o ano em que ele entrou para uma dessas companhias, a trupe de Lord Chamberlain, e 2 dramaturgos importantes morreram, Christopher Marlowe e Thomas Quid, o que proporcionou mais espaço à dramaturgia de Will. Nesse ano, ele já tinha escrito algumas de suas grandes peças, como Henrique VI e A Megera Domada. 4 anos depois, Shakespeare já era um dos diretores da companhia, o que sugere que havia ganhado bem com suas peças. Ele e os outros diretores da companhia fundam uma nova casa de espetáculos na margem sul do rio Tâmisa, o Globe Theatre. Nesse mesmo ano, 1598, Shakespeare é reconhecido como o mais importante dramaturgo em língua inglesa, tendo suas peças impressas e vendidas como livro. Então, só para a gente se situar em termos de tempo, Shakespeare teve seu auge na virada do século XVI para o século XVII. Eu escolhi começar a abordar o autor com uma comédia que talvez não seja tão falada, As Alegres Matronas de Windsor. A peça, de 1597, é um pedido da Rainha Elizabeth por uma comédia, e ele teria escrito em 14 dias essa comédia de costumes. A ação se passa na cidade de Windsor, na Inglaterra. Uma das personagens principais é Sir John Falstaff, um golpista que pensa que vai enganar 2 mulheres casadas, seduzindo elas para conseguir acessar o dinheiro dos maridos. Mas como ele é um golpista otário e as espertas são as mulheres, quem é enganado e feito de bobo é ele. As outras protagonistas são as senhoras For e Page, que são as matronas alegres e espertas do título. Bom, bem no início da peça, a primeira coisa, a gente tem quem são as personagens. O Sir John Falstaff, os casais, né, as madames, as matronas For e Page, com seus respectivos maridos, que For e Page é o sobrenome deles. Um cavaleiro chamado Fenton, um juiz de paz, que é o Reduzido, o sobrinho desse juiz de paz, o Magrela, um padre galês, Dom Hugo Evans, o médico francês, Dr. Caio, o hospedeiro da estalagem lá onde o Falstaff vai se hospedar, Bardolfo, Nunca e Pistola, que são homens do Falstaff, que trabalham para ele, Robin, que é o pajem de Falstaff, Simplicíssimos, que é um criado, Passarinho, que é o criado do médico, Anna Page, que é a filha do casal Page,
e a Madame leva e traz, que é a governanta do médico e amiga das mulheres da história. Eu estou usando a tradução de Milor Fernandes, que traduz o sobrenome da família Page como Pagen, mas eu vou manter o Page enquanto comentar sobre eles para não confundir vocês e não parecer que são pagens serviçais, já que para quem está só escutando, sem ter o recurso visual, pode ficar confuso. As Alegres Matronas de Windsor é uma comédia de farsas, cheia de reviravoltas e peripécias, com humor sobre os temas do matrimônio, do adultério, dos ciúmes. Mas como é uma comédia, aborda a questão do ciúme com leveza, diferentemente, por exemplo, da peça Otelo de Shakespeare, que é uma tragédia. Em Otelo, o ciúme é alçado às últimas consequências. Em As Alegres Matronas de Windsor, o ciúme é motivo de humor, e o que se sobressai é a esperteza das matriarcas. Em outras traduções do título dessa peça, no lugar de matronas, a gente tem comadres. Eu gosto da opção do Milor Fernandes por matronas, porque acho que essa palavra já anuncia o humor da peça, matronas. O sucessor da Rainha Elizabeth foi o rei James, que contratou a companhia de Shakespeare em caráter permanente e ela se tornou a King's Men, ou os Homens do Rei. Com isso, encenando para a corte em caráter oficial, Shakespeare prosperou. A partir de 1607, ele volta a viver em Stratford, onde ainda escreveu 4 tragicomédias, um subgênero que estava em ascensão. Shakespeare morreu em 1616, tendo escrito 38 peças, 154 sonetos e outros poemas. As peças são divididas em atos, e os atos são divididos em cenas. As Alegres Matronas de Windsor têm 5 atos, assim como são outras peças de Shakespeare, também em 5 atos. O malandro Falstaff é uma personagem que se repete em algumas peças de Shakespeare. A primeira vez que ele aparece é na peça Henrique IV, de 1598, em que ele é amigo de bebedeiras do príncipe Hall. Falstaff aparece também em Henrique V, de 1599, o ano seguinte. Nessas 2 peças, Henrique IV e Henrique V, o pano de fundo é a Guerra dos 100 Anos, entre Inglaterra e França. São peças históricas, de cunho nacionalista, com elementos da história da Inglaterra. A última vez que Falstaff aparece, sob a pena de Shakespeare, é na comédia que a gente vai ver neste episódio. E As Alegres Matronas de Windsor é uma comédia totalmente ficcional, não é uma peça de fundo histórico. E não tem nenhuma menção da amizade de Falstaff com o príncipe que vira o rei Henrique V na comédia, apesar de manter a identidade de trambiqueiro e bon vivant que ele tinha nas peças históricas. É a mesma personagem, só que na comédia não existe nenhuma menção àquela amizade que teria ficado no passado, então, com o príncipe que virou rei. Falstaff fez as plateias gargalharem e foi um sucesso tão grande que extrapolou a obra de Shakespeare. E mesmo depois da morte do poeta, foi personagem em produções de outros escritores. Assim, a personagem foi sendo ressignificada. Tem obras com Falstaff escritas logo depois da morte de Shakespeare e outros romances contemporâneos nossos, do século XX e XXI. Um dos motivos para essa personagem ter caído no gosto popular é a comicidade, mesmo nas peças históricas. Falstaff é cômico no jeito de falar, porque faz trocadilhos, jogos de palavras, ele usa frases de duplo sentido. Teria existido um cavaleiro Sir John Falstaff nos reinados de Henrique V e Henrique VI, sendo que esse Falstaff teria sido um covarde. Segundo a pesquisadora Diandra Souza Santos, além desse Falstaff real, Shakespeare teria se inspirado ainda em outra pessoa para escrever a personagem Falstaff, um líder reformista chamado Sir John Oldcastle. E esse teria sido o primeiro nome da personagem malandro, amigo do príncipe Hall, Oldcastle. Hall, que se tornaria Henrique V. Mas descendentes do Oldcastle real
teriam reclamado o uso do nome, porque afinal a personagem é um malandro, um trambiqueiro. Diandra fez a tese de doutorado dela sobre a relação entre o Falstaff de Shakespeare e as inspirações que a personagem desdobrou ao longo dos tempos e na contemporaneidade. É uma especialista em Falstaff. O título da tese dela, defendida na Universidade Federal da Bahia, é Múltiplos Falstaffs, Releituras Contemporâneas do Personagem Shakespeariano, e está disponível online se vocês quiserem saber mais sobre essa personagem. Agora vou passar para a análise da peça As Alegres Matronas de Windsor. Partiu Windsor! Na comédia As Alegres Matronas de Windsor, Falstaff é um malandro já maduro e anda com um bando que são 3 assistentes dele: Pistola, Nin, que Milor traduz o nome para nunca, e Bardolfo. Então os 3 homens de Falstaff são Pistola, Nunca e Bardolfo. Eles chegam a Windsor procurando vítimas para os seus golpes. Nunca está sempre interessado no estilo das falas e das ações. O negócio dele é o estilo. Pistola é flamengo, de uma região do norte da Bélgica, portanto. E Bardolfo é húngaro. As primeiras personagens a entrarem no palco são o juiz, chamado Reduzido, seu sobrinho, Magrela, e um padre galês, Dom Hugo Evans. Percebam os nomes do juiz e do sobrinho, sugerindo que são corpos pequenos, Reduzido e Magrela. Especialmente o nome do juiz, Reduzido, dando a ideia de que ele é pouco representativo na sociedade, apesar de ser juiz de paz. Eles entram em cena falando de John Falstaff. O juiz está falando que nem vários Falstaffs conseguiriam menosprezar ele, que é juiz. Na construção do discurso do juiz, são usados sinônimos numa mesma frase, o que causa um efeito sonoro e mostra que o juiz tem um jeito pomposo de falar, fica dando voltas, não é direto no seu discurso, sabe? O que lembra, de uma forma cômica, o discurso jurídico. Por exemplo, ele diz que nem vários Falstaff conseguiriam menoscabar, menosprezar nem menoscacetear ele, que é juiz e escudeiro do rei. Nessa primeira fala, a gente também tem a indicação que Falstaff é alguém que poderia querer menosprezar o juiz de paz, segundo está dizendo o padre para o juiz. Com isso, a plateia já sabe que Falstaff é alguém que tem problemas com a lei, ou ao menos com o representante da lei. O sobrinho, Magrela, é um puxa-saco do juiz. Dessa conversa, a gente entende que houve alguma possível ofensa de Falstaff contra o juiz. A gente ainda não sabe qual é a ofensa, o que aconteceu. Isso acontece nas peças de Shakespeare. A ação parte de algo que é posto. Nem sempre o espectador acompanha o início do conflito inicial. Acontece de a peça começar quando algum conflito já está em andamento. O padre Evans sugere que para resolver a ofensa usem os amigos como espada e sugere um estratagema, que é tratar o casamento da filha de um cavalheiro da cidade, o Page, com o sobrinho Magrela, o sobrinho do juiz. Então, tratar o casamento de Anna Page com Magrela. Além de Page ser um cavalheiro com dinheiro, a filha dele, Anna, é herdeira da fortuna do avô, que ela vai poder acessar quando fizer 17 anos. O padre conta para os outros 2 dessa herança. Eles vão até a casa de Page e John Falstaff está lá. Aí, então, ficamos sabendo o motivo da ofensa do juiz, porque Page se oferece para ajudar os 2 a fazerem as pazes.
E o que aconteceu foi que Falstaff espancou homens a serviço de Page, matou animais e arrombou a porta de uma casa. Um dos homens em que ele bateu foi no Magrela. Falstaff confirma que fez isso tudo, mas se defende dizendo que ao menos não violentou a filha do porteiro. Magrela acusa Falstaff e seu bando de terem embebedado os homens do juiz na taverna e limpado os bolsos deles. Magrela é uma personagem covarde que quer saber as razões por que ele deveria agir e é meio bobo. O padre Evans manda uma carta para uma governanta chamada Leva e Traz com dinheiro para ela ajudar no plano de convencer Anna Page a casar com Magrela. Tem bastante troca de carta e bilhete na peça e sempre é algum empregado que leva essas cartas. O nome da encarregada de juntar o casal é ótimo, Leva e Traz. E o nome desse criado do Magrela é Simplicissimus, que remete ao protagonista de uma outra obra literária, que é O Aventuroso Simplicissimus, um romance picaresco alemão, de Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen, se eu falei corretamente, e é um compilado de 5 livros. Só tem uma coisa, essa coleção de aventuras picarescas do autor alemão, picarescas quer dizer que o protagonista é um anti-herói, um malandro. Essa coleção é de 1669, portanto, uns 70 anos depois de As Alegres Matronas de Windsor e dos Simplicissimus de Shakespeare. Mas eu lembrei dessa coleção pelo nome da personagem. Quando eu li esse livro do Simplicissimus, eu tive a sensação que era muito mais antigo, mas Shakespeare ainda é mais antigo. As falas de algumas personagens nessa comédia de Shakespeare têm aliterações, que são repetições de fonemas, e palavras seguidas de 2 sinônimos, o que na época devia causar um efeito cômico, a pessoa falar uma palavra e na sequência fala 2 sinônimos. Por exemplo, Falstaff explica para os serviçais dele que a senhora For olha para ele e fica mole, dando a entender que se interessa por ele, e daí diz que quer ter as expressões dela analisadas, resumidas e sintetizadas. Ele entende pelos olhares da senhora For que ela quer dar para ele. É assim que está na tradução do Milor, que ela quer dar para ele. E vai aproveitar para tirar um dinheiro dela, porque o marido dela é rico e Falstaff está sem nenhum trocado. Teve até que dispensar um de seus funcionários para o taverneiro. O Bardolfo agora trabalha na hospedaria em que eles estão ficando, em Windsor. Falstaff tem certeza que tanto a senhora For quanto a senhora Page querem ficar com ele e escreve uma carta para cada uma, encorajando as mulheres, porque ele quer acessar o dinheiro dos maridos. Ele manda que Pistola e Nunca entreguem as cartas, mas eles dizem que não vão se rebaixar a esse ponto de andar entregando cartinha de amor. Falstaff manda as cartas por outro rapaz, o Robin, e expulsa os 2 que não quiseram ajudar. Pistola e Nunca se ofendem e prometem se vingar de Falstaff, indo cada um contar a um dos maridos, For e Page, dos planos do malandro sedutor. A peça tem 2 estratos sociais, dos patrões e dos serviçais. Os patrões têm as ideias, mas quem anda para lá e para cá para que essas ideias aconteçam são os empregados. Por exemplo, Simplicissimus, empregado de Magrela, tinha ido pedir para a governanta do médico, que é o francês Caio, tinha ido pedir para a governanta Leva e Traz fazer propaganda do Magrela para a mocinha Anna Page. Quando ele vai lá, o médico descobre o plano e esse médico também está interessado na Anna Page. A governanta, Leva e Traz, por sua vez, sabe que Anna gosta de um terceiro, nem do Magrela nem do médico Caio. E percebam que tem uma variedade de nacionalidades em Windsor, tanto na classe dos patrões quanto dos empregados, não são só ingleses, tem gente de outros países. Como a ideia de casar Magrela e Anna foi do padre Evans, o médico Caio manda por Simplicissimus um recado para o padre, ofendido, marcando um duelo no parque.
O duelo não é com o pretendente de Ana, é com o padre que teve a ideia de unir o casal. Uma confusão só. São as peripécias, os mal-entendidos que funcionam para a comédia ser engraçada. Porque se fosse uma peça com tudo racionalmente explicado, todos os diálogos obedecendo a uma lógica razoável, talvez não funcionasse para o humor lá do século XVI. Para evitar que o patrão fique mais brabo, a governanta leva e traz, mente para ele que Ana o ama e que com certeza vai preferir ficar com ele, mesmo sabendo que Ana quer um outro marido. O médico puxa uma orelha da governanta e promete que se Ana não casar com ele, ele coloca, leva e traz para fora dali a pontapés. A peça tem esse apelo da violência física, mesmo contra personagens femininas. Lembrem que essas personagens eram interpretadas por homens vestidos de mulher, então o público devia achar engraçadíssimo. A governanta deixa o patrão sair e diz assim, abre aspas, leva e traz. Ah, ele se dana se não tem a Ana, mas bem se engana, pois a fulana não lhe tem gana nem é leviana. Em Ana eu sou veterana e a influencio na vida mundana como na profana. Fecha aspas. Se puxou Milor, hein, essa tradução. Quer dizer, ela influencia a Ana ou acha que influencia. Nisso chega na casa do médico o cavalheiro Fenton, que paga, leva e traz para falar bem dele para Ana. E a governanta garante que Ana ama ele, Fenton. Leva e traz merece bem seu nome, né? Para os 3 homens ela se compromete a fazer propaganda para o Magrela, para o patrão dela, Caio, e para o Fenton. Com isso ela fica bem com todos. O ato 2 começa na frente da casa da senhora Page, recebendo a carta. Abre aspas. Madame Page. Como? Escapei das melosas cartas de amor na primavera de minha beleza e agora, já meio bagaço, é que elas vêm me atormentar? Deixa ver. Lê. Não me pergunte a razão porque a amo, pois embora algumas vezes o amor procure a razão para curar-se, jamais a procura como confidente. Você não é mais jovem, nem eu também, mas entre nós, ai que simpatia, pois somos ambos juvenilmente alegres. Hahaha. Não vou dizer que imploro o seu carinho, porque implorar é a ação negada a um militar. Prefiro o imperativo. Me ame. Oh, mundo nojento! Um sujeito já todo encarquilhado gostaria de saber que foi que eu fiz, que palavra pronunciei junto a esse bêbado que deu a ele a ousadia de me tratar assim. Deviam fazer uma lei castrando os gordos, mas isso não fica assim. De alguma maneira, hei de me vingar. Fecha aspas. Essa foi a forma como a senhora Page reagiu à carta. Chega a senhora For, indignada, porque recebeu uma carta de Falstaff com o mesmo teor. Elas comparam e a carta é idêntica. Ele nem se deu o trabalho de escrever diferente. O que as mulheres usam para agredir o sedutor é atacar a forma física dele, porque Falstaff é gordo. A pesquisadora de Falstaff, Diandra Santos, escreveu na tese dela que era muito usado ofender se referindo à forma física, ao sobrepeso. Nas peças anteriores de Shakespeare, em que Falstaff aparece, Henrique IV e V, ele e o príncipe Hall são amigos, têm intimidade. E quando eles se xingam, Hall sempre se refere à gordura e ao tamanho do corpo de Falstaff. Sabe aquele xingamento entre amigos homens? As 2 mulheres acham um desaforo à proposta indecente de Falstaff e decidem se vingar. Abre aspas. Madame For. Eu lhe garanto que na minha chalupa esse monstro não trepa. Madame Page. Nem na minha. Não deixarei nem mesmo que meta a cabecinha na escotilha. Está enganado se pensa que vai navegar nas minhas águas. Mas vamos nos vingar. Vamos marcar um encontro com ele. Fingimos que estamos encantadas com a corte que nos faz e vamos arruiná-lo até ele ser obrigado a vender os cavalos ao hospedeiro. Fecha aspas. Notaram a linguagem de duplo sentido? Então agora já são 4 pessoas querendo se vingar de Falstaff. Os 2 criados que ele expulsou, Pistola e Nunca, e as 2 mulheres que ele achou que seduziria.
pistola e nunca contam para os maridos, essa é a vingança deles. A senhora Ford diz que o marido é ciumento, mas a princípio ele quase não acredita que alguém pode estar interessado na mulher, porque ele mesmo não está. Ele dizer isso é mais um movimento da comédia, dizer o inesperado, né, que o marido não está interessado na própria mulher. Paige não acredita na denúncia dos lacaios, acha que estão fazendo fofoca contra Falstaff porque foram demitidos. Bem que a senhora Paige disse que ele não é nada ciumento, o marido dela. Então, dos dois maridos, Ford é ciumento e Paige é incrédulo. Para descobrir a verdade sobre as intenções de Falstaff, Ford, o ciumento, pede ao dono da hospedaria, onde o malandro fica, que o apresente a ele com um nome falso, para ele fazer amizade com o malandro e investigar. O hospedeiro não deve dizer que ele é o Ford, mas mentir que se chama Fontes. E as duas esposas, para se vingar de Falstaff, combinam um plano com a governanta leva e traz. Ela avisa o malandro que o marido Ford estará fora de casa entre as 10 e as 11 para ele ir lá que a senhora Ford estará esperando. E sobre a senhora Paige, leva e traz diz que Falstaff mande um menino, o pajem dele, para servir de menino de recados entre eles, mas que deve combinar algumas palavras, para que o pajem não saiba que está levando recados de adultério, para deixar o segredo entre eles, adultos. O marido, Ford, vai visitar Falstaff disfarçado, se apresenta como Fontes. Fontes diz que é um apaixonado pela senhora Ford, mas que nunca conseguiu nada com ela, que ela evita suas investidas, dizendo que é fiel ao marido. Então paga Falstaff para seduzir a mulher e com isso ter esse trunfo contra ela, como Fontes. É uma pequena confusão, mas vejam a fala dele, do marido Ford disfarçado de Fontes, que fica melhor de entender. Abre aspas. Ford. A minha intenção é clara. Ela se defende com tanta segurança atrás do baluarte de sua reputação que, por mais louco que eu esteja, não ouso declarar-me. Mas se eu pudesse chegar diante dela com uma prova qualquer de sua leviandade, os meus desejos teriam um precedente para exigir uma equiparação. Eu a obrigaria a sair da fortaleza de seus votos de fidelidade, de sua honra irretocável, de sua infinita castidade, enfim, das 1001 defesas com que atualmente evita o meu assalto. Que lhe parece, meu caro Dom João? Fecha aspas. Falstaff fica encantado com a bolsa de dinheiro que ganha para preparar a senhora Ford para as investidas de Fontes e conta que vai encontrar a mulher hoje mesmo. Fontes não sabe que o encontro marcado entre a esposa dele e Falstaff é um truque dela e tem uma das falas mais interessantes dessa peça para mim. Porque daí ele tá lá tentando convencer o Falstaff a seduzir a mulher dele para ver se ela é fiel ou não e leva um susto porque o Falstaff diz, não, já tenho encontro marcado com ela, é hoje. E aí Fontes, que na verdade é o marido Ford, fala o seguinte, abre aspas, quando está só, a mulher pensa. Quando pensa, conspira. Quando conspira, age. Pois quando deseja qualquer coisa, a mulher realiza, não lhe importando os meios. Fecha aspas. Shakespeare gostava dessa estratégia de uma personagem se disfarçar, interpretar um outro personagem, como a peça dentro da peça em Hamlet, em que também, além de ter uma peça de teatro acontecendo dentro da peça Hamlet, o protagonista age como louco para convencer as pessoas de que ele tinha perdido a razão. Especialmente nas comédias, esses disfarces cumprem a função de aumentar a comicidade. O combinado das senhoras é que quando Falstaff estivesse na casa da senhora Ford, a senhora Paige chegaria dizendo que o marido da outra vem vindo aí, desconfiado da esposa, com uma multidão com paus e pedras para dar o flagrante e bater no homem que encontrasse com a mulher dele. Já tinha ali preparado por elas um cesto de roupa suja onde elas vão sugerir que Falstaff se esconda. A senhora Ford chama os empregados e manda que levem a roupa para lavagem, no rio, atirando o malandro na água junto com a roupa suja.
O filósofo grego Aristóteles pensava que a comédia era ideal para tratar de temas leves e assuntos menores, e que os assuntos importantes, as grandes questões da humanidade, precisavam ser dramatizadas em tragédias. E isso perdurou por muito tempo, essa dissociação entre a comicidade e a profundidade dos assuntos, como se o humor não fosse adequado para tratar de temas relevantes. Nessa comédia de Shakespeare, por exemplo, o tema é um malandro tentando tirar dinheiro de senhoras casadas com maridos ricos. E tudo é tratado com leveza. Mesmo as desavenças e as ofensas logo têm uma virada na trama e as personagens mudam completamente. Por exemplo, tem o duelo entre o padre e o médico, porque o médico se ofendeu por o padre tentar tratar um casamento com a menina que ele queria. Quem ficou de juiz desse duelo foi o dono da hospedaria. E como ele não queria ter o responsável pela saúde do corpo lutando com o responsável pela saúde da alma, de forma que um dos dois sairia morto, ele marcou o duelo em um lugar diferente para cada um deles. Quando os dois ofendidos descobrem que foram feitos de bobos pelo dono da hospedaria, fazem as pazes imediatamente, esquecem a ofensa entre eles. Vocês lembram o que era a ofensa, né, que resultou no duelo? Era por o padre querer casar a Anna Page com Magrela, e o médico se ofendeu porque ele que quer casar com Anna. Eles ficam amigos na hora e se voltam contra o hospedeiro, de quem prometem se vingar. Se fosse tragédia, primeiro que o assunto da ofensa seria algo muito mais aprofundado na trama, e o sentimento de ofensa, ou inveja, ou ciúme, ia durar, indo até as últimas consequências. Por exemplo, em Otelo, tragédia de Shakespeare. A inveja da personagem Iago perdura mesmo depois que ele consegue ascensão na carreira e vai com ele até o fim da peça. E o ciúme de Otelo é levado até as últimas consequências, com o protagonista assassinando a esposa. Na época de Shakespeare, o humor tinha uma acepção muito diferente do que tem para nós. A palavra humor estava relacionada à fisiologia, ao funcionamento do corpo. Dizia-se que o corpo humano tinha 4 humores, que eram os 4 fluidos principais: sangue, bile negra, bile amarela e fleuma. Até o século XVII, portanto até depois do período em que Shakespeare escreveu, o humor estava relacionado no corpo à umidade e, no geral, relacionado a temperamento. Essa teoria teria sido do médico grego Hipócrates e difundida pelo médico romano Galeno, que, aliás, são citados em As Alegres Matronas de Windsor, quando o padre Evans diz que o médico Caio nem sabe quem foi Hipócrates e pensa que foi um hipócrita, e de Galeno nunca ouviu falar. As pessoas eram diagnosticadas como mais agitadas ou apáticas conforme o humor que tivessem em excesso ou em desequilíbrio. Por mais estranha que essa teoria nos pareça hoje, na época ela representava um avanço no pensamento médico, por desvincular a condição do corpo humano à vontade divina, como acontecia mais antigamente. Essa desvinculação, de ciência e divindade, religião, é um exemplo da secularização. A governanta leva e traz avisa Falstaff que a senhora For quer marcar um segundo encontro. Ele está furioso porque foi atirado junto com a roupa suja no Tâmisa, o rio de Londres, onde as lavadeiras lavavam as roupas. Mas diz que vai ir ao segundo encontro. E aí tem uma fala interessante dessa personagem que se considera um homem muito esperto. Abre aspas, Falstaff. Bem, vou visitá-la. Pode dizer a ela, mas diz também para que pense bem no que é um homem. Quando verificar o quanto é frágil a natureza masculina, poderá melhor avaliar meu mérito. Fecha aspas. Mais uma vez, quando Falstaff está lá conversando com a senhora For, chega a amiga Page avisando que o marido da outra está vindo, desconfiado de que está sendo traído. E mais uma vez, For está mesmo vindo, porque ele conversava com o Falstaff, disfarçado de fontes, antes e ficava sabendo quando é que o malandro ia visitar a esposa. Dessa vez, as duas mulheres sugerem que ele escape da casa disfarçado de mulher.
Madame Fort tinha em casa as roupas de uma mulher que o marido dela não gosta, que não queria mais ver na casa dele, porque a tal mulher é cartomante, trabalha com encantos. E como o Fort não entende dessas coisas, então ele tem medo e não gosta da mulher, a ponto de prometer que se a visse de novo por ali, iria bater nela. É uma velha. São essas roupas que elas mandam Falstaff colocar. Tem esse recorte interessante do momento histórico em que a peça é escrita e de uma autorização de perseguição às mulheres que trabalhavam com leitura de cartas, magia, coisas assim. Século XVI é o tempo da reforma religiosa na Europa. O catolicismo tinha perdido força desde o início do século com as teses de Martinho Lutero e a cisão da Igreja Católica, que deu origem a igrejas anglicanas, protestantes. A rainha Elizabeth tinha concedido liberdade de culto aos católicos. Então, quando Shakespeare está escrevendo as peças, teoricamente não existe tensão entre as religiões, por assim dizer. E ainda tem, no século XVI, uma tentativa das instituições religiosas em combater o paganismo, criminalizar a crença em magia, porque as religiões até estavam coexistindo em certa paz, mas toda crença de origem pagã, pré-cristã, tinha que ser eliminada da sociedade. Então, cenas como essa podiam acontecer, das mulheres receberem cartomantes, benzedeiras e adivinhas em casa quando o marido não estava, e os homens se acharem no direito de bater nessas mulheres, de expulsar, de não respeitar esses corpos. Já tinha passado o período crítico de caça às bruxas, mas o século XVI ainda é um período em que a Santa Inquisição está nos países católicos, nos lugares católicos, ainda está julgando e queimando pessoas por heresia, como a gente viu também lá com Menóquio. É interessante pensar que esse conhecimento fica circulando entre as mulheres. A prevalência desse conhecimento oriundo do paganismo, da proximidade com os ciclos da terra, da natureza, essas leituras de oráculos, ficam sempre algumas mulheres detendo esse conhecimento e passando para as próximas gerações. A Igreja Católica nunca conseguiu abafar, eliminar totalmente esse conhecimento. E outras mulheres ficam acessando isso, pagando por benzeduras, chamando uma mulher para fazer uma quebra de encantamento, por rezas de proteção, enfim. E Fort bate na cartomante que vai saindo da casa dele para valer. Só que quem está por baixo das roupas da cartomante é Falstaff. Para efeito de comicidade, muito que bem, o malandro mais uma vez leva o que merece. Mas olhando para a peça com olhos de leitora do século XXI, a cena é, para todos os efeitos, uma mulher sendo espancada por um homem, uma mulher ainda mais velha, sendo espancada por um homem sob a conivência e a audiência de um grupo de gente, porque Fort tinha levado vários amigos para dar o flagra na esposa. É uma cena de naturalização de violência contra a mulher, ainda que a gente saiba que é uma personagem homem sob disfarce, o Falstaff. E ainda que na época a peça tenha sido montada somente com atores homens. Mas me incomoda a inclusão desse recurso para fazer humor, do espancamento de uma cartomante velha ser um trunfo para risada. Os casos de feminicídio são tantos e a violência contra as mulheres está tão disseminada que eu acho que se fossem montar essa comédia hoje, não sei como é que o pessoal faz atualmente na montagem, mas poderiam pensar numa outra opção para essa cena. Por exemplo, Fort deixar a cartomante passar, sair da casa dele sem nem encostar nela por ter medo de algum mau agouro, enfim, alguma coisa assim. O que vocês acham disso? E por falar em que vocês acham disso, tá na hora de eu pedir que vocês se inscrevam no canal, quem ainda não for inscrito, deixem um like, comentem, compartilhem este episódio com quem vocês acham que pode gostar. As duas mulheres contam para os maridos, Fort e Page, sobre as cartas de Falstaff e os planos delas para ridicularizar o sedutor. Juntos, todos combinam um plano final para que Falstaff aprenda de uma vez uma lição. Marcam um encontro no parque, à meia-noite. A senhora Page lembra de uma lenda sobre um fantasma que visita o parque de Windsor durante o inverno, à meia-noite. Uma aparição que dança em torno de um carvalho velho.
é uma figura com chifres e que produz um ruído aterrador. A presença de elementos místicos e fantasmagóricos é comum nas obras de Shakespeare, inclusive nas tragédias como Hamlet e Macbeth. Em Hamlet tem o fantasma do pai do príncipe. Em Macbeth, 3 bruxas anunciam algo para o protagonista bem no início, e desse enunciado das bruxas se desenrola toda a ação da peça. A Tempestade, que é uma das últimas peças dele, que mistura comédia e tragédia, tem bruxa e fadas que controlam os ventos. Em As Alegres Matronas, o nome dessa aparição é Herne, o caçador do Parque de Windsor. E as mulheres pedem que Falstaff vá ao encontro disfarçado de Herne, com 2 chifres. Os maridos adoram essa ideia, porque Falstaff é quem vai usar os chifres que ele queria colocar neles. E existe mesmo no folclore inglês o fantasma Herne the Hunter, associado ao Parque de Windsor. Shakespeare podia então estar fazendo referência a uma lenda da oralidade, que era conhecida oralmente, e pode ter sido o primeiro a mencionar essa lenda em uma publicação, deixando a lenda de Herne imortalizada em As Alegres Matronas de Windsor. Este diálogo do casal Page explica o plano. Abre aspas. Page. Digamos que ele venha. Que fazemos com essa coisa estranha quando a segurarmos pelo rabo? Madame Page. Já está tudo pensado e é assim. Aninha, minha filha, o irmão e mais 3 ou 4 jovens como eles vão se fantasiar de fadas, diabretes e gnomos, todos de verde e branco, com coroas de velas na cabeça e chocalhos na mão. Assim que ela e eu começarmos a falar com Falstaff, os jovens saem do fosso que há ali perto e correm para ele cantando e gritando as coisas mais estranhas. Diante disso, é natural, sua mulher e eu fugimos apavoradas. Os garotos, então, cercam o impuro e, como é hábito das fadas, começam a beliscá-lo sem dó nem piedade, obrigando-o a confessar o que faz, vestido de jeito tão profano em lugar tão sagrado. Madame For. E enquanto não confessar de público a verdade, será beliscado ferozmente e queimado com as tochas. Madame Pajem. Uma vez desmascarado o fauno, nós nos apresentamos, arrancamos os chifres do velhaco e o acompanhamos numa procissão de zombaria até a casa dele. Fecha aspas. A floresta é tida como um lugar sagrado. Nas comédias de Shakespeare, a natureza é idealizada e especial, quase mágica. Anna Page vai de rainha das fadas, num vestido todo branco. O pai dela quer o casamento da filha com Magrela e pensa que é uma boa ideia avisar esse genro pretendido para roubar Ana e casar com ela numa capela. Roubar a própria filha dele. Parece que esse pai quer se livrar da filha. A senhora Page quer o casamento da filha com o médico Caio e vai falar com ele para estar presente também. Só que a mulher foi mais astuta que o marido. Sempre, nessa peça, a ideia de que as mulheres são mais astutas é a ideia da peça. Madame Page disse para todos que a filha estaria toda de branco, e para a filha disse que fosse de vestido verde, que é a forma do médico reconhecer Ana, porque todos vão estar de máscaras de fadas e gnomos na encenação para humilhar Falstaff. Ana, por sua vez, avisa Fenton, que é o pretendente que ela quer. Pistola, um dos serviçais de Falstaff, que queria se vingar dele, participa da encenação como um duende. A cena da floresta deve ser o grande finale da peça e deve reunir o elenco todo. Shakespeare também via algum augúrio no número 3, e eu já falei em alguns episódios sobre a carga simbólica do 3 em várias culturas, especialmente na cultura celta, que deixa herança para a Irlanda e para a literatura irlandesa. Eu gosto dessa ideia e da simbologia dos números e tal. O bardo usa 3 bruxas ou 3 fadas em várias peças. Nesta, o protagonista tem 3 serviçais, Ana tem 3 pretendentes, as mulheres organizam 3 encontros para humilhar o malandro,
Falstaff se refere ao misticismo do 3 quando recebe, de leva e traz, o convite para esse terceiro encontro. Abre aspas. Dizem que o número 3 dá sorte no nascimento, amor e até na morte. Fecha aspas. Chegam no parque Falstaff e as duas mulheres, For e Paige. Saltam as fadas e gnomos da encenação, dizendo canções e versos. Na fala de Ana, Shakespeare usa metalinguagem, fazendo referência a ele mesmo. Ana diz à parte, essa gracinha é uma puxada do Shakespeare na rainha, já que a peça era para a rainha Elizabeth. E fala também no imortal brasão, que seria o brasão real. E à parte, Ana diz, outra puxada, o bardo não brincava em serviço. Shakespeare escreveu falas em que se refere a si mesmo e ainda se chama pelo apelido, bardo. O Pistola é Flamengo, né? Quando ele, vestido de duende, toca Falstaff com a tocha e queima o ex-patrão, o homem grita e, percebendo o sotaque daquele duende, diz assim, abre aspas, esse gnomo Flamengo tá querendo me queimar. Flamengo! Fecha aspas. Isso o Falstaff falando Flamengo do sotaque do Pistola disfarçado. Só que daí o tradutor, Milor Fernandes, acrescenta uma piada dele próprio. Entre parênteses, ele escreve assim, o tradutor. Abre aspas. Atenção, importantíssimo. Esta piada, que pode ser esplêndida, não deve ser forçada. O ator deve falar exatamente como está aqui e nunca cair na tentação de dizer Gol do Flamengo! Fecha aspas. A surpresa dessa inserção do tradutor para mim foi a parte mais engraçada. Essa encenação do final lembra uma festa de carnaval, com as pessoas fantasiadas e de máscaras. Inclusive o padre, que representa a voz oficial da igreja, portanto da fé convencional, né, daquele período, de uma igreja oficial, mas fez questão de participar da encenação, que lembra muito uma festa pagã, e se vestiu de sátiro, e na hora atuou como líder das fadas e duendes, fazendo um papel totalmente oposto ao que tem na vida. Sátiro, que também é uma palavra para devasso, como na carnavalização do Renascimento, e as peças de Shakespeare são escritas durante o Renascimento. Conforme o teórico Mikhail Bakhtin escreveu sobre o Renascimento, a carnavalização, nessa época, eram uns dias de inversão da ordem, de mundo invertido, para liberar as tensões de um povo que tinha que viver obediente à fé cega do medievo e aos estamentos, a estratificação social, na qual quem nascia servo seria servo até morrer. Então tinha todos os anos esses dias de festa para brincar, e a brincadeira mais divertida era o servo se vestir de nobre e o nobre se fantasiar de bobo, quer dizer, a inversão das relações hierárquicas. Aqui na peça, o padre se fantasia de devasso. O Renascimento foi o período de mudanças culturais, sociais, políticas e econômicas que aconteceu na Europa Ocidental entre os séculos XIV e XVI. Foi a transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, como eu falei lá no início. Shakespeare pegou bem essa fase de transformações durante toda a vida dele. O Renascimento é quando o humanismo ganha força, a teoria que coloca o ser humano como centro da importância. Assim que personagens shakespearianas são dotadas de livre-arbítrio e não são tanto joguetes do destino, como tendiam a ser as personagens de um tempo anterior ao Renascimento, na Idade Média, antes da secularização. Por exemplo, nas peças gregas de Sófocles, Édipo, rei de Sófocles, Édipo é totalmente um joguete do destino, né? Ele é predestinado a matar o pai, casar com a mãe e se tornar rei. E aí ele faz que faz, tenta que tenta, todo mundo tenta que esse destino seja quebrado, mas não adianta, o destino é de ferro. E aqui nas peças de Shakespeare, não, as pessoas têm livre-arbítrio. Tanto que Hamlet pondera, né? Me vingo ou não me vingo, ser ou não ser.
A pesquisadora de Falstaff, Diandra Santos, diz que no universo de Shakespeare, Falstaff representa o carnaval, sendo ao mesmo tempo feio, cômico e obsceno. Dá para acrescentar ainda que ele vivia a inversão da ordem, permitida durante a festa, mas que Falstaff vivia a vida inteira. Porque sendo um cavaleiro, que deveria ser um cidadão exemplar, de conduta exemplar, ele é um malandro, ladrão e falsário, e nem tenta disfarçar. Anna Page não foi nem vestida de branco nem de verde. Abre aspas, enquanto se passa tudo, o doutor vem numa direção e rapta um rapazinho vestido de verde. Magrela vem por outro lado e rapta um rapazinho vestido de branco. E Fenton rapta Anna Page. Fecha aspas. A gente não fica sabendo de que cor ela estava vestida, mas Anna desobedeceu ao pai e à mãe e casou com Fenton, tornando-se Anna Fenton. Ao que Falstaff comenta. Abre aspas, Falstaff. Quando os feiticeiros não são hábeis, fazem as feitiçarias mais estranhas. Fecha aspas. Mas por que será que ele disse isso? Diante da notícia do casamento da Anna com o Fenton, ele fala em feitiçaria, e ainda em feitiçaria mal feita ou feitiçaria estranha. Reparem na pronúncia do nome Fenton, que é a mesma pronúncia de Phantom, palavra em inglês para fantasma. A pronúncia é a mesma, ou quase a mesma, apesar da escrita ser diferente. Mas aí na pronúncia, considerando a pronúncia, é como se Anna, que era a rainha das fadas na encenação, tivesse casado com um fantasma. E, ao casar com um fantasma, tivesse escolhido não casar, romper a ordem. Romper com a ordem estabelecida de que mocinhas solteiras tinham que casar. Um prenúncio da modernidade surgindo aí. Shakespeare e seus fantasmas também, com papéis importantes nas peças. Em Hamlet, o fantasma do pai é que determina toda a ação da peça. Mas sobre Anna discordar dos pretendentes propostos, tanto pelo pai como pela mãe, a gente tem algo que era comum nas comédias de Shakespeare, que é a discordância entre uma velha ordem social, a discordância contra alguma regra de autoritarismo arcaica e um desejo de os jovens fazerem as coisas ao seu jeito, sugerindo que um mundo novo está por vir, que a modernidade estaria por vir, estava começando. Uma forma diferente de pensar a sociedade que está nascendo, não mais com casamentos arranjados, mas com enlaces por amor, que é também o tema da tragédia Romeu e Julieta. Só que na comédia, o desejo por renovação, por fazer diferente por parte dos jovens, é acolhido pela ordem social. As paixões são regularizadas sob a instituição do casamento. Cessa o conflito de gerações e há um retorno da ordem social. E na tragédia, vocês sabem, todo mundo morre. As comédias de Shakespeare giram em torno da temática do eros, do desejo ou do amor. Nas comédias de Shakespeare, o amor é validado na sociedade. O casal Page acolhe o genro Fenton, mesmo não sendo quem eles queriam, respeitando a vontade e a felicidade da filha. Quando todos tiram as máscaras depois de beliscar e torturar Falstaff, a senhora Ford pergunta se ele está convencido de que as matronas de Windsor são de fato Mary. O título em inglês da peça é The Merry Wives of Windsor, sendo Merry uma palavra em inglês para alegre, divertido. Mas a palavra Mary também lembra a pronúncia de married, que significa casada. Shakespeare brinca com esses trocadilhos sonoros, Mary, married, Fenton, phantom. A senhora Ford podia estar perguntando a Falstaff se ele está convencido de que elas são casadas, ou seja, comprometidas com o matrimônio. No final, ficam todos amigos e vão se divertir juntos, inclusive Falstaff e os dois que perderam de casar com Anna. Essa é uma diferença da comédia para a tragédia. Na tragédia, ficariam todos furiosos e brigariam e ficariam todos mortos, e quem sobrasse estaria chorando.
A piada final é dita pela senhora Page, contando que quem se deu bem mesmo foi o senhor Fontes, que essa noite vai dormir com a senhora For, já que o senhor Fontes era o senhor For disfarçado. As comédias de Shakespeare se caracterizam por finais felizes, restabelecimento da ordem social e geralmente um casamento no final, que é bem o que temos em As Alegres Matronas de Windsor. Shakespeare escreveu várias comédias. Outras duas que ficaram populares foram O Mercador de Veneza e Sonho de uma Noite de Verão. A gente pode dizer que as comédias dele têm foco no social. Por exemplo, nenhuma das comédias de Shakespeare leva o nome do protagonista. Inclusive, algumas comédias têm no título o nome da cidade onde a ação acontece, reforçando o caráter comunitário, social. Exemplo, O Mercador de Veneza, Dois Cavalheiros de Verona e As Alegres Matronas de Windsor. Diferentemente do que acontece nas tragédias, que têm foco no indivíduo e todas levam o nome do protagonista no título. Por exemplo, Hamlet, Macbeth, Otelo, Rei Lear, Romeu e Julieta. A obra de Shakespeare pode ser subdividida em 3 subgêneros de drama ou de peças: tragédias, comédias e peças históricas. A obra dramática, porque ainda tem os poemas. Sendo que as peças históricas levam nomes de reis ingleses ou de outros governantes, como Júlio César. Tem pesquisadores da obra dele que incluem as últimas peças como outro subgênero, que eu falei ali, que era o da tragicomédia. Eu comentei que Falstaff figura em peças históricas e em uma comédia, que foi a que a gente viu hoje. E assim como Falstaff circula por 2 subgêneros, peça histórica e comédia, a gente pode entender que as fronteiras entre esses subgêneros são difusos na obra desse dramaturgo, como se um subgênero apontasse para o outro ou contivesse os outros 2 em potencial. Assim, as comédias podem ter elementos históricos e podem até quase deslizar para uma cena trágica, como foi o caso do quase duelo entre o padre e o médico em As Alegres Matronas de Windsor. E as tragédias têm a presença de um bobo ou alguma personagem falando trocadilhos e fazendo graça, que é típico da comédia. Em As Alegres Matronas de Windsor, temos 2 histórias correndo paralelas, que é uma característica das peças de Shakespeare, ter 2 histórias se desenrolando e no final elas se cruzam, tem o ponto de contato. A história principal é a tentativa de golpe de Falstaff por meio de seduzir as matronas ricas, e elas sendo mais astutas que o malandro. E a história paralela são os 3 pretendentes de Anna Page concorrendo pela atenção dela. Shakespeare escolhe não colocar a voz de Anna sobre essas investidas. Quem se expressa por ela ao longo da peça são os pais e a amiga leva e traz. Anna só fala durante a encenação no final. Ela fala muito pouco antes, que ela tem um diálogo curto ali com Magrela, e aí ela fala no final em versos como Rainha das Fadas. Então, ela quase não fala como ela própria na peça. Faltou eu dizer que matrona lembra matriarca, uma mulher madura e poderosa, que tem ascendência sobre um clã, a sua família, o seu grupo. Matrona me remete a que o poder está com o feminino, que é o que a peça mostra. Mulheres astutas, espertas. A gente pode considerar que essa peça tem o final didático, com Falstaff aprendendo uma lição de que não deve tentar seduzir mulheres casadas e respeitosas para tirar o dinheiro dos maridos. A procissão de zombaria com Falstaff sendo humilhado, conforme prometida pela Madame Page, acaba não acontecendo, porque no final acontece a reconciliação, todos ficam amigos. Humilhar um criminoso era uma prática na Idade Média, quando talvez essas procissões de zombaria acontecessem mesmo. O que eu sei que tinha para humilhar ladrões e criminosos era um aparelho que o bandido ficava com a cabeça e os braços presos num aparato de madeira. Vocês já viram?
em praça pública. E o povo podia atirar ovo podre, pedra, sei lá. Era uma exposição para zombaria, porque acreditavam que passar vergonha podia regenerar o bandido, ou acreditavam que a humilhação podia ser parte da pena. Se não me engano, o nome desse aparato era Pelourinho, se não me engano. E esse nome teria originado o nome do tronco para maltratar escravizados durante a escravidão, o Pelourinho, como tem lá o nome agora do lugar em Salvador. E também era um tronco, para uma humilhação em público, onde os escravizados levavam chicotadas em público. Então o negócio evoluiu de humilhação com tomate podre para perversidade no Brasil colônia. Se é que se tem relação. Em Crônicas de Gelo e Fogo, de George Martin, a personagem Rainha Cersei é submetida a uma procissão de zombaria, em que ela tem o cabelo cortado e precisa desfilar nua pela cidade, enquanto o povo insulta e atira coisas nela. Shakespeare escrevia as peças principalmente em versos e tinha uma métrica preferida, que é o pentâmetro iâmbico. Versos de 10 sílabas que conferem às falas um ritmo específico que o bardo aperfeiçoou e que se tornou a marca dele. E são versos brancos, ou seja, sem rima. Vou aproveitar para deixar um abraço para o professor Laurence Flores Pereira, que é pesquisador e tradutor premiado de Shakespeare e foi meu professor e com quem eu aprendi sobre Shakespeare e sobre o pentâmetro iâmbico. Mas em algumas peças aparece alguma porcentagem de prosa. Em As Alegres Matronas de Windsor, Shakespeare inverte essa fórmula de mais verso e menos prosa e escreve muito mais em prosa do que em verso. Em verso a gente tem algumas passagens só, como as falas durante a encenação final para humilhar Falstaff. Outra peculiaridade dessa peça é a localização na Inglaterra. Windsor é uma cidade bem próxima a Londres, tanto que Falstaff é atirado no Tâmisa, rio que atravessa a capital inglesa. E outras comédias e peças de Shakespeare são situadas ou em espaços míticos, como O Sonho de uma Noite de Verão, que combina cenas em Atenas, na Grécia, e em uma floresta mágica, ou na Itália, lugar de muitas peças dele, mas que talvez Shakespeare nunca tenha ido à Itália. Pessoal, como sempre, eu forneço algumas chaves de leitura, mas que não esgotam a interpretação da obra e nunca substituem a leitura de vocês. Eu teria ainda muito para falar sobre Shakespeare, mas como a gente com certeza vai ter outros episódios sobre outras peças dele, e para este episódio não ficar gigante, eu vou deixar algumas informações para um próximo. Me contem nos comentários se vocês já leram As Alegres Matronas de Windsor, se gostam de Shakespeare, se já assistiram alguma montagem e vamos trocando uma ideia. Por hoje eu fico por aqui. Até o próximo episódio. Se cuidem e fiquem bem. Um abraço.